O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, quando a gente abre a palavra de Deus e se depara com a cena dessa, é de deixar a gente admirado. A Bíblia diz: Jesus cheio de compaixão, olhando para um leproso. Esse é o verdadeiro olhar de Deus. Essa é a verdadeira imagem de Deus quando olha para cada um de nós. Cheio de compaixão, cheio de amor. E quando a pessoa ama, a pessoa sai do seu limite. Toda pessoa que não ama, ela caminha só no limite dela ou nela mesmo. Quando a pessoa se enche de amor, ela faz coisas que humanamente seriam possíveis. Por exemplo, Jesus, cheio de compaixão, ele fez um ato que não se podia fazer entre os judeus, que era tocar no leproso. Era um homem puro, mas cheio de compaixão, ele foi além da lei. É por isso que São Paulo chega a dizer que o amor é o cumprimento perfeito da lei. Esse é o verdadeiro olhar que nós temos sobre as pessoas, um olhar de compaixão, porque sem esse olhar, pouca coisa acontece. Isso é consolador para cada um de nós, e nesta manhã, é assim que Jesus está olhando para mim e para você, com nossas lepras, com os nossos pecados, Ele está olhando para nós cheio de compaixão. Por isso temos que pedir ao Senhor esta graça também de nos sermos nessa terra, homens e mulheres de compaixão, coragem de olhar para as pessoas e amarem. Hoje, tanto diferentismo, as pessoas não têm mais coragem de olhar para amar. Elas julgam, elas condenam, elas viram até a cara com raiva. É lamentável isso. Significa que essa pessoa ainda não está livre para fazer a obra de Deus nessa terra. Somente no Espírito, somente cheio da graça, a pessoa é capaz de sair e fazer grandes coisas em nome do Senhor. E foi essa oração tão bela que esse homem chegou, que era um leproso. Ele chega diante de Deus, se ajoelha e diz: se queres. Ou seja, esse homem não chegou impondo nada a Deus. Ele estava disposto a aceitar a vontade de Deus, a divina vontade. Ele disse: tu queres. Porque ele sabia que a vontade de Deus é o melhor para cada pessoa. Se tu queres, tu podes me curar. Porque pode, porque é Deus, Deus tudo pode. Diante de tem que ter orações que movem o coração de Deus. E essa é uma das orações que moveu o coração de Deus. Porque esse homem estava disposto, mesmo se Deus não o curasse, esse homem estava disposto a continuar amando a Deus, a continuar firme em Deus. Porque essa oração diz: se tu queres, seja feita em mim a tua vontade, a tua divina vontade. E Deus sempre quer nos curar. Deus quer nos curar sempre. Mas a verdadeira cura é essa, meus amados irmãos, é de ser curado da alma, amado. A minha experiência é essa: toda pessoa que não é amada, essa pessoa nunca será serena,
essa pessoa nunca será livre, ela nunca estará em paz. Ela está sempre numa espécie de aflição, ela está sempre numa espécie de medo, ela está sempre insegura. Por quê? Porque ela não é amada. Ela precisa experimentar esse amor de Deus, a graça verdadeira de Deus, e ter esse verdadeiro olhar de Deus sobre ela de compaixão. Que Deus está olhando com ela com compaixão, não como os homens que condenam e julgam, não, está olhando com compaixão, para curar aquela pessoa. É Ele dizendo, eu quero te curar. Essa é a verdadeira imagem de Deus. Deus pode, porque Ele é Deus, Ele pode tudo. Deus quer, porque está na Bíblia, Ele quer nos curar. E Deus fará em nós esta obra de cura. E temos simplesmente que ir a Ele, porque Ele quer realizar em cada um de nós obras maravilhosas, curas maravilhosas, que nós não temos nem noção. Nem noção. Hoje, quinta-feira, é o dia de adoração que a igreja dedica especial, porque foi o dia que Jesus instituiu a Eucaristia, e Ele está lá. Quando você estiver diante da Eucaristia, tem essa imagem. Ele está olhando para você cheio de compaixão, cheio de amor. Não importa como você chega lá, não importa qual é a lepra que a gente chega, basta chegar diante de Deus e ali ficar, que Ele vai agir sobre nós, Ele vai fazer uma obra em cada um de nós, porque nós somos machucados, nós somos feridos. Eu estava agora no Nordeste, em missão, cheguei de Teresina, estava falando com o Padre Eduardo. O povo está doente, o povo está necessitado, e Deus quer curar o seu povo, eu não tenho mais dúvida disso. A gente vê tantas maravilhas, falta alguém que faça simplesmente o gesto de Jesus. Jesus quer novamente nessa terra. Agora nós somos o corpo místico de Cristo. Os olhos de Jesus agora nessa terra visível, o meu e o seu. Ele quer usar o meu olho e o teu olho cheio de compaixão para as pessoas e amar as pessoas, porque Ele vai curar as pessoas. Ele quer usar agora nossas mãos, como Ele usou a dele para tocar esse leproso, para curar a lepra. Ele quer curar os doentes, mas Ele conta conosco. É um mistério, é sempre assim. Ele não vai mudar. Ele escolheu os seus apóstolos para pregar o Evangelho, curar os doentes, libertar os cativos. E Ele quer continuar fazendo nessa terra esta obra. Interessante, uma vez eu estava num lugar, e aí tinha uma jovem que ela tentou tirar a vida 2 vezes. Tinha se jogado. E essa jovem revoltada com muitas coisas da vida. E aí a mãe quis que... Eu estava passando nessa cidade na missão. A mãe disse, padre, o senhor pode ir lá em casa orar pela minha filha? E ela falou com a filha disse, pode deixar o padre vir, mas só numa condição, que ele não fale de Deus. Então a mãe falou, olha padre, ela aceita a sua visita, mas só pediu uma condição, que não fale de Deus. No primeiro momento você fica assim, mas o que eu vou fazer lá? É a maneira humana. Eu digo, parei um pouco, eu digo, mas Senhor, o que eu vou fazer então se eu não posso falar de Ti? De repente veio no meu coração uma inspiração como Deus dizendo, agora você não pode falar de mim, mas você pode amá-la. Ele diz, você pode amá-la. Eu fui com essa palavra, cheguei lá, falei de tudo que é possível, menos de Deus. Mas eu entendi que ali Deus mandou, ame. E ali eu pedi a Deus a graça, e Deus colocou de amar aquela jovem naquela condição. Toda revoltada, toda cheia de ferida, toda com Deus, com todo mundo. Amei aquela jovem e fui para casa. Quando foi à noite, a mãe ligou, padre, a minha filha quer falar com o senhor novamente. Só que ela não falou que não podia mais falar de Deus. Só disse que queria falar novamente. Eu fui e cheguei lá, ela disse, padre, eu quero me confessar. Ali eu entendi uma coisa. Uma coisa é falar de Deus, outra coisa é transmitir Deus. Ali eu não pude falar de Deus para ela, mas quando se ama, você transmite Deus para as pessoas. Muitos lugares você não vai poder falar de Deus, mas você pode dar Deus para as pessoas, porque Deus é amor. E aonde estiver amor, Deus ali está agindo, Deus ali está curando. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos no mundo das pessoas que estão doentes, elas estão sofridas, e a doença maior é esta: o mundo não está mais disposto a amar, mas nós estamos cheios do Espírito Santo, para que a gente possa levar essa graça a todos os corações. E gestos simples, a gente vê coisas extraordinárias acontecendo.
Eu rezei por mais de 1000 pessoas agora, na segunda-feira, por pessoas de todas as idades, de todos os lugares, pessoas que vêm para uma bênção. Eu sei que não é por causa do padre, não. Elas vêm buscar Jesus, mas elas querem encontrar, elas precisam. É assim, o nosso povo está necessitado que alguém se coloque e diga, porque é Jesus que vai fazer, é Jesus que vai tocar, não somos nós, não. Daqui a pouco essas palavras, isto é meu corpo, é Jesus que está dizendo, isto é meu corpo, esse é meu sangue. Na confissão, quando o padre diz, ele diz, eu te absolvo. Esse eu não é o eu, é o eu de Jesus. Eu te absolvo de teus pecados. É Jesus fazendo a sua obra. Ele quer continuar nessa terra fazendo essa obra de cura, como curou esse leproso. Tem muita gente leprosa por aí, à margem da sociedade, abandonado. Mas ele precisa desse olhar. Para julgar já tem demais. Para falar mal já tem demais. Está faltando quem tenha a coragem de olhar e amar. Encher de compaixão e a coragem de tocar. Em nome de Jesus, para curar os doentes. É tão simples. Porque é Jesus que quer fazer isso e Ele quer continuar. Mas primeiro quer fazer em mim e você. E nesta manhã, nessa Eucaristia, Ele quer curar as nossas feridas. Esse leproso já está no céu. Aqui nesta manhã sou eu e você que estamos aqui. E é Jesus agora no altar, cheio de compaixão, olhando para mim e para você, cheio de amor, dizendo, eu quero te curar. Eu vou te curar. Eu vou tirar você dessa situação. Coragem, meus amados irmãos, não tenhamos medo, porque Jesus está conosco e Ele está com esse olhar cheio de compaixão. Eu termino agora. Para mim, a maior definição de Jesus na Sagrada Escritura foi dada pelo grande São Paulo. Está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quem era Jesus para Paulo? Paulo diz que Jesus era aquele que me amou e se entregou por mim. Era essa imagem que Paulo tinha de Jesus continuamente diante de si. Aquele que me amou, aquele que está me amando agora, e aquele que está se entregando por mim agora, aquele que está me perdoando agora, aquele que está me salvando agora. Essa é a verdadeira imagem que temos que ter de Deus continuamente. Ele está continuamente nos amando e nos salvando de qualquer situação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.